Olá, bom dia. Como é que tá vocês? Dando início à nossa aula hoje, né? Se sentir um pouquinho a questão do som é porque eu estou gravando em casa, né? Para evitar o contato o máximo, para a gente tentar colocar esse vírus para deixar de circular. Então, estou gravando em casa, então se tiver alguma coisa, a questão do som, vão desculpando aí, mas vai dar certo, tá bom? Aula passada a gente viu duas escolas literárias, né? A gente viu o início da literatura no Brasil, né, que foi a literatura de 1500, né, a literatura de informação, e vimos também o Barroco. Ficou algumas questões para que a gente respondesse hoje, então vamos responder as questões, logo depois daremos início à nossa próxima escola literária, tá bom? Espero que vocês estejam bem e vamos adiante, tá bom? Questão 1. Primeiro surgiu o homem nu de cabeça baixa. Deus veio num raio, então apareceram os bichos que comiam os homens. E se fez o fogo, as especiarias, a roupa, a espada e o dever. Em seguida, se criou a filosofia, que explicava como não fazer o que não devia ser feito. Então surgiram os números racionais e a história, organizando os eventos sem sentido. A fome desde sempre, das coisas e das pessoas, foram inventados o calmamente e o estimulante. E alguém apagou a luz, e cada um se vira como pode, arrancando as cascas das feridas que alcança. Então, um poemazinho aí, né, de Fernando de Bonassi. Então, vamos usá-lo como ferramenta para responder a nossa questão, tá bom? Aí ele diz assim, ó: a narrativa exalta a dinâmica de Fernando Bonassi, configura um papel evolutivo da história da humanidade. Pessoal, as palavras que vocês têm que ter em mente aqui, né? Está bem aqui, ó. O painel da história evolutiva de quem? Da humanidade. Então, eu já sei que se trata de algo voltado para a questão da evolução da humanidade. Por que eu sei isso? Porque o próprio poema, quando ele faz essa referência, né, a surgir o homem nu, depois de cabeça baixa, Deus, então já sei que ele traz essa dinâmica da questão da evolução da história da humanidade. Então vamos ver o que a nossa questão nos pede, tá bom? Então vamos lá. O que ela nos pede? Nele, a projeção do olhar contemporâneo manifesta uma percepção que, olha, então ele traz uma reflexão sobre a evolução da humanidade e traz um olhar contemporâneo. Esse olhar contemporâneo que ele refere aqui é do próprio autor. Então, projetando, né, a projeção desse olhar contemporâneo desse próprio autor, então, o que ele manifesta? Recorre a tradições bíblicas como fonte de inspiração para a humanidade, desconstrói o discurso da filosofia a fim de questionar o conceito de dever, resgata a metodologia da história para denunciar as atitudes irracionais, transita entre o homem e a ironia para celebrar o caos da vida cotidiana, ou satiriza a matemática e a medicina para desmistificar o saber científico. Pessoal, essa manifestação, né, do olhar contemporâneo do autor, ele manifesta uma percepção de que ele traz dentro do seu texto uma transgressão, né, uma transação, ou como vocês queiram, ele trata de forma bem dinâmica dentro do texto dele, só que ele tanto trata da ironia, como trata também do humor. Então, se você parar um pouco para pensar, você verá que ele traz essas duas grandezas. Então, a letra é letra o quê? Letra D. Ele transita entre o humor e a ironia para celebrar a vida
das pessoas, tá bom? Então com esse propósito. Letra D. Pessoal, não repare muito, é que a minha menina tá fazendo zoada aqui. Então ele transita dentro desse humor e dessa ironia, sempre com esse olhar, tá bom? Questão 1, letra D. Vamos à próxima. Aí eu tenho uma imagem, né? Que tá logo aí. Uma imagem de um cérebro aberto que tem bem dentro assim, ó. Se a informação não chegar, a opinião não sai. Então isso é o que está escrito aí dentro do cérebro humano aí. Que é, realmente, se a informação não chegar, não tem como eu opinar, tá bom? Vamos lá. Dia do músico, do professor, da secretaria, do veterinário. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, oportunizam a reflexão sobre a responsabilidade social desse segmento. Nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, em que se combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que, então, como ele disse, eu tenho um texto verbal e tenho um texto não verbal. Então, quando eu pego esse tipo de questão, eu tenho que observar o todo. Tanto as questões, tanto a parte verbal, como a parte não verbal do meu texto. Tá bom? Então, é uma questão teoricamente fácil, mas que precisa dessa observação. Ok? Mas vamos ver o que a questão pede. Ele diz assim, sobre essa relação, depreende-se, eu posso depreender, né, eu posso concluir que o texto do texto da ABI que, para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar a opinião em informação. Para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. Para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. Para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. Ou letra E, para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Cara, questãozinha fácil, né? Não tem como errar isso daí. Como ele diz lá na imagem, né, do cérebrozinho, se a informação não chega, a opinião não sai. Então, para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter o quê? Deve ter informação. Letra E, tá bom? Bem fácil, né? Duas questões fáceis de serem resolvidas, tá bom? Vamos para a próxima. A questão 3. A questão 3 fala assim, ó, embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente. Todos os meses são recolhidos das rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento da água, contribuir para enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes. Além dos perigos que o lixo apresenta para os motoristas, o material descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale para o plástico, inservíveis, que poderiam se transformar em sacos de lixo, baldes, cabides e até acessórios para carros. Pessoal, textinho aí, né, fala a questão da reciclagem, né, ou tem essa função, né, de trazer essa informação da reciclagem, de fazer com que as pessoas não joguem o lixo
nas rodovias. Mas vamos lá. Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, determinados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se destinam, por sua finalidade. Pela leitura do texto apresentado, reconhece-se que sua função é... Pessoal, quando eu falo em gênero textual, seja ele qual for, ele tem sim uma finalidade. Eu já disse isso em algumas aulas e vou repetir. Seja qual for o gênero, seja qual for o texto, ele tem sim uma finalidade. Se ele tem finalidade, ele também tem um público-alvo. Esse público-alvo a que ele se destina também faz parte dessa finalidade do texto, tá bom? E baseado na leitura do nosso texto aí, né, que a gente já viu, que trata da questão do descarte inadequado do lixo nas rodovias, qual a função desse texto? Vamos lá, qual a finalidade dele? Apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país, alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade no mercado de recicláveis, divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasileiras, revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos últimos anos, ou conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias. Pessoal, o texto ele traz números e também na parte final do seu texto ele traz o que poderia ser feito com esses materiais descartados de forma irregular nas rodovias. Então, qual a função desse texto? Qual a finalidade desse texto? O público-alvo desse texto são as pessoas, né? Todas as pessoas que de forma em geral, né? Todas as pessoas de forma em geral. Qual a finalidade dele? A finalidade dele é essa daqui, ó. É conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias. Até porque ele cita no texto uma parte que ele diz assim, ó, que causa acidentes, pode causar alagamentos, né? E vai prejudicar o meio ambiente, tá bom?